Bom, o tema, né, dessa palestra é capacitação e sensibilização, os trabalhos do NCT na gestão de pessoas. A palestra, né, vai ser dividida, né, em 3 partes. Uma breve contextualização da situação do esgotamento sanitário no Brasil, principalmente em relação às ETs sustentáveis. Uma forma de abordagem pedagógica para a capacitação, uma experiência de sucesso, né, já de 2006 a 2009, e as contribuições do NCT ETs sustentáveis. Bom, como a Sonali comentou, ainda existe um enorme déficit, né, histórico na infraestrutura sanitária do país, principalmente em relação à cobertura, né, por coleta, transporte e tratamento de esgoto. Essas fotos, né, ilustram, né, situações em várias localidades, né, em diferentes regiões do país. Bom, de acordo com o Atlas de Esgoto da Agência Nacional das Águas, a cada 100 habitantes, 55 habitantes apenas têm sistema de esgotamento sanitário adequado. Ou seja, desses 55 habitantes, 43 habitantes teriam, então, atendimento por coleta e tratamento de esgoto, 12% utilizam de soluções individuais e 18 habitantes não têm, embora o seu esgoto seja coletado, não é tratado, o que configura-se como um atendimento precário. E 27 habitantes não têm nenhum tipo não é atendido por sistema de esgotamento sanitário. Não tem coleta nem tratamento e nem utilizam de soluções individuais. Esse mapa já foi apresentado na palestra do Carlos, vou passar rapidamente, mas a ideia é mostrar que parcela, né, em cada região, a gente ainda está muito longe, mesmo no sul e sudeste. A gente tem condições melhores, né, algo em torno de 60%, mas ainda muito longe de se alcançar a universalização desses serviços. Bom, além desse déficit, né, sanitário, as ETs, grande parte das ETs em operação no Brasil, apresentam problemas, né, de concepção, projeto, construção e operação. Vou mostrar alguns exemplos. Projeto do sistema de coleta, interceptação e bombeamento, muitas vezes independente do projeto de tratamento. Tratamento inadequado, comentado pelo Pegorini, né, no painel da parte da manhã. E tratamentos inadequados, tratamento preliminar inadequado, permitindo aí uma grande entrada de resíduos sólidos nas unidades subsequentes, né, prejudicando o tratamento de esgoto, né, das ETs. Problemas de vazamento de gás, de emissões de gases odorantes, elevatórias profundas implicando em dificuldades operacionais, problemas de recebimento de outros efluentes e resíduos na ET, também muito comentado, lodo de tanque séptico, lixiviado, lodo de ETA, corrosão em estruturas de concreto e de aço, queimadores de gás ineficientes, ETs concebidas e projetadas em locais inadequados, dificuldades no gerenciamento de lodo e escuma, sistemas de desidratação não adaptados à realidade da estação e tecnologias de tratamento muitas vezes não apropriadas à realidade local. Bom, tantos problemas, né, parecem ser um indicativo que a atual forma de capacitação não é adequada. Além disso, né, é muito cômodo imputar todos os problemas, né, relatados, não só no slide anterior, mas também em todas as palestras anteriores, que esses problemas se devem estritamente a uma questão de qualificação, a falta de qualificação dos operadores da ET. Na verdade, precisamos, né, de programas de capacitação de pessoal para atuar no setor em todos os níveis. Precisamos de gestores melhor qualificados, projetistas atualizados e melhor qualificados, construtores e fiscais de obra melhor qualificados. Muitas vezes, esses construtores e fiscais são muito bons, né, são expertise em obra civil, mas não conhecem o processo de tratamento e, muitas vezes, detalhes, né, do sistema de tratamento passam despercebidos
prejudicando, então, o funcionamento das estações de tratamento de esgoto. Por exemplo, uma calha coletora de efluente desnivelada, de coleta de remoção de escuma, e também operadores melhor qualificados. Muitas vezes, esses operadores recebem a ET, mas sem nenhum tipo de qualificação, ou então também não tem nem os meios, todas as condições adequadas para operar essas estações. Bom, além disso, né, e principalmente, é necessário, né, primordial, que haja uma conversa, né, entre todos esses níveis. Né, a operação alimentando os projetistas, os construtores. Né, precisa de ter essa conversa para que realmente as estações de tratamento de esgoto funcionem adequadamente. Bom, já entrando um pouco na parte, então, da segunda parte, né, de capacitação, um dos desafios, né, da capacitação é a superação desses modelos estereotipados de ensino. Né, os mundos do trabalho e dos usuários são bem diversos, sendo necessário aí, né, considerar, né, abrangem esses mundos do trabalho e dos usuários, abrangem grandes organizações, os pequenos departamentos das pequenas prefeituras, serviços públicos e terceirizados, estatutários e seletistas, o manual intelectual, as regiões dinâmicas e pouco desenvolvidas, o centro e a periferia urbana e o rural. Pensando no trabalho, né, como centralidade formativa, é necessário, né, que se tenham ações de qualificação e capacitação visando o reencontro do trabalhador consigo mesmo, visto, né, que ele é um sujeito que cria, transforma e que se autotransforma. Né? É necessário, né, compreender que o operador tem o conhecimento centrado, né, no que fazer e não no que pensar. Ele tem um conhecimento centrado na prática e isso precisa de ser considerado. Caso contrário, ele apenas é uma folha em branco, né, que você deposita um conhecimento. Ele vai escutar, mas não vai agir, né, da forma adequada. Aliás, né, acabei adiantando um pouco, noção muito centralizadora do saber e do conhecimento, e até mesmo autoritária, aquela que entende como mão única o processo de capacitação. Pensando que o instrutor, né, o professor, é que detém todo o saber, todo o conhecimento, e simplesmente vai depositar no operador. Né? Pensando, né, nesse contexto, para se conseguir uma pedagogia dialógica, é estritamente necessário levar em consideração esse saber prático, para que seja possível, então, uma reconstrução do saber. Então, nesse contexto, né, o ensino, a aprendizagem deve ser bidirecional. Instrutor para o profissional e o profissional para o instrutor. Ademais, né, além disso, esse processo de capacitação deve ser participativo, transdisciplinar e transversal. Pensando, né, então, esses múltiplos espaços de construção e reconstrução do saber e do conhecimento, há que se considerar a experiência exitosa, que eu já havia comentado, de 2006 a 2009, um primeiro ciclo, e depois de 2011, 12, se não me engano, não falha a memória, da Rede Nacional de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento Ambiental, onde, né, o principal objetivo, a meta, era legitimar o saber produzido no trabalho em meio à comunidade científica, de forma a propiciar a ciência que a ciência e a tecnologia incorporassem mais rapidamente esse saber. E, além disso, que o saber sistematizado produzido na academia pudesse contribuir para que as rotinas e os métodos de trabalho fossem revistos e melhorados. Bom, na Recesa foi, então, desenvolvida uma pedagogia, né, denominada de pedagogia do saneamento, baseada, então, nesse mundo do trabalho e nessa reconstrução do saber e nessa junção, né, do saber prático com o saber teórico. Bom, essa pedagogia era baseada em 3 princípios. O primeiro deles, a contextualização. Então, era necessário contextualizar os conhecimentos técnicos no mundo do trabalho, da ética, do meio ambiente. Na Recesa era até o meio ambiente, então a gente já incorporou a questão da sustentabilidade, né, que é o nosso foco, e o princípio de integralidade e integração. Então,
os materiais desenvolvidos, né, a abordagem, as oficinas, deveriam ser, né, integradora e inclusiva, deveriam indagar o objeto conhecido e gerar um novo objeto. Além disso, deveriam integrar o objeto e o observador, a preservação e a mudança, o objeto e o ambiente que o contém, e a criatividade do indivíduo e a força da equipe. Além disso, o terceiro princípio era a questão dos conflitos e consensos. Era necessário, então, o princípio, né, era incentivar e propiciar a explicitação de conflitos e permitir a construção dos consensos a partir de situações problematizadoras. Bom, essa pedagogia, essa abordagem, né, utilizada nas oficinas de capacitação e na produção dos materiais didáticos, ela poderia ser representada, ela era representada, perdão, em um formato de um cone, com anéis superpostos. Tá? Na base, a gente então teria a área de integração, que seria aquela parte de contextualização do problema. No anel intermediário, a área instrumental, então os instrumentos necessários, né, para se alcançar a capacitação pretendida, né, o tema principal. E no anel superior, a área específica que abordava realmente o tema da capacitação. Embora essa representação seja em cone, a ideia é de uma espiral, né, porque a abordagem não pode ser estanque. É necessário ter uma transversalidade, tanto horizontal como vertical. Os materiais eram produzidos considerando alguns princípios também, como qualidade, originalidade, adequação, alcance, linguagem e replicabilidade. Foram produzidos no âmbito do núcleo sudeste da Recesa, lembrando que era uma rede nacional, então foram produzidos materiais também em outras regiões, com exceção do norte. Então, no núcleo sudeste foram produzidos 26 guias de capacitação, para diferentes níveis operacionais, desde o fundamental até o superior. 60 foram ministradas, né, foram oferecidas 68 oficinas, com a capacitação de 1.200 profissionais, totalizando 1.680 horas de capacitação. Algumas fotos mostrando visitas técnicas, dinâmicas realizadas. Já mais voltada, então, para o esgoto, né, que foi o nosso ponto de partida para o NCT, foram produzidos 10 guias de capacitação, oferecidas 19 oficinas, 300 profissionais foram capacitados, 400 horas, mais algumas fotos, mostrando operadores explicando um determinado sistema de tratamento, dinâmicas em grupo. E, né, qual é a contribuição do NCT em relação, né, à capacitação e também à sensibilização do usuário? Bom, tomando como ponto de partida, então, né, essa experiência exitosa. Perdão, a gente falou do Sudeste, mas por ter trabalhado no NUCASE à época, né? Então, por isso que eu comentei praticamente só do NUCASE. Pegando, então, essa experiência, um dos pilares, né, do NCT, como comentado pelo professor Carlos, é a gestão, capacitação e transmissão do conhecimento. Então, a partir disso, nós estamos, então, desenvolvendo ações para capacitação em todos os níveis, desde dos profissionais envolvidos com a concepção, projeto, construção e gestão, mas também ações para sensibilização do usuário. Como comentado em diversos outros momentos, nas outras palestras, eles são um ponto importantíssimo em todo esse processo, né? Fundamental. Bom, algumas fotos de algumas ações já foram realizadas. Como um primeiro produto, né, e já foram desenvolvidas algumas ações, né, oficinas de capacitação para profissional do setor. Nós já produzimos algumas no âmbito do NCT, uma na Copasa e uma aqui uma na Sanepar. Algumas fotos de visitas técnicas, apresentações dos profissionais. Essas oficinas foram para projetistas, mas também tinham operadores, era para a avaliação de projetos de reatores anaeróbios. E, tomando como princípio a pedagogia da Recesa, elas rompiam o padrão tradicional, curso passava a ser oficina, professor passa a ser instrutor, livro passa a ser guia,
e há sempre essa junção do saber teórico e prático e uma construção conjunta do conhecimento. Para tentar aumentar, né, o alcance dessas oficinas de capacitação, há uma necessidade, né, de formar novos instrutores. E um outro produto é a coletânea de notas técnicas, que já foi mencionado em outros momentos, né, intitulada Contribuição para o Aprimoramento de Projeto, Construção e Operação de Reatores UASBs, aplicados ao tratamento de esgoto sanitário. Nessas notas técnicas, nós já utilizamos muito das experiências e dos relatos das oficinas de capacitação que foram realizadas, né? A primeira delas, de tratamento preliminar, bombeamento e distribuição de vazão. A segunda, gerenciamento de lodo e escuma. Terceira, quarta, na verdade, corrosão e emissões odorantes. A quinta, de biogás e emissões de metano. E a última, de qualidade do efluente. Como já tinha sido comentado no painel anterior, é uma edição especial da revista DAE, né, e o lançamento posteriormente a esse painel. Além disso, né, outros produtos são seminários e fóruns técnicos, como este, né, como essa iniciativa, de temas mais gerais, né, de todos os temas, né, das ETs sustentáveis, mas também seminários mais focados. Por exemplo, o seminário que aconteceu em maio, na UFMG, sobre o uso de lodo de esgoto em solo, né, que foi um seminário para subsidiar a revisão da resolução. Além disso, essas notas técnicas produzidas também vão ser explicadas, né, apresentadas em fóruns técnicos. Guias e notas técnicas também, dependendo do tema e do público que se quer alcançar, relacionados a todas as pesquisas, né, que estão sendo desenvolvidas no âmbito do NCT, no esgoto bruto, fase gasosa, fase líquida e fase sólida. E aqui algumas fotos de alguns problemas que foram relatados inúmeras vezes em várias palestras, né? Presença de detrito, de água de chuva, de gordura, de detergente, lodo de tanque séptico, lixiviado, fármacos, acho que foi todos. E pedir licença, peguei algumas fotos da apresentação até do Pegorini também, para a gente mostrar que é um problema realmente recorrente. E, com isso, o NCT também está propondo, né, já começou a desenvolver notas técnicas, ainda um título provisório, uma coletânea também, o esgoto que chega em nossas ETs, características, problemas associados e perspectivas para o seu tratamento sustentável, onde serão abordados, né, temas como papel higiênico, lenços umedecidos, ligações clandestinas de água de chuva, detergentes e produtos de higiene pessoal, óleo de cozinha, lodo de tanque séptico, fármacos, lodo químico dieta, lixiviado de aterro sanitário. Nós sabemos que tem já existem livros, né, em alguns desses temas. A ideia, então, é consolidar numa linguagem mais fácil, numa abordagem mais fácil, dependendo do público que se quer alcançar. Mais fácil não, perdão. Uma abordagem mais adequada, dependendo do público que se quer alcançar. E o usuário, né, do serviço de esgotamento sanitário, que foi tão falado. Né, como que o NCT pretende contribuir, né? Foi falado inúmeras vezes, ele é parte integrante, né, e fundamental de todo o processo, ele tem que ser considerado em todas as etapas. O Charles, por exemplo, comentou da questão do odor, né, a questão do uso de lodo, do biogás, e principalmente a geração do esgoto, né, o esgoto que chegam nas ETs. Inúmeros dos problemas relatados são devido ao uso indevido das instalações sanitárias. Muitas coisas que são lançadas inadequadamente nas instalações sanitárias. Pia, vaso sanitário e vários outros. Bom, então esse conhecimento todo técnico, das notas técnicas e guias, vai ser transformado, né, em uma linguagem mais fácil de vídeos, cartilhas, visitas técnicas, dinâmica e sketch teatral. Aqui algumas dinâmicas que já foram realizadas sobre a má utilização sobre a utilização inadequada das instalações sanitárias, que pode ser transformada,
alterada de acordo com o público que se quer alcançar. Sketch teatral, uma abordagem diferente, ela já foi apresentada no Seminário de Lodo. Apresentação e realização de visitas técnicas para diferentes públicos, escolas, em eventos, empresas. Produção de material com diferentes abordagens. Aqui eu vou apresentar alguns produtos, né, algumas coisas já produzidas nas companhias, cartilhas também do que não pode, né, lançar no esgoto, programas de, campanhas, né, sobre recolhimento de óleo de cozinha. Isso aqui foi uma ação de Alagoas, essas fotos, foi uma ação em um shopping, além de ter uma maquete que mostrava tubulações, com o que não deveria ser encontrado nessas tubulações, existia um jogo de boliche, que também é uma outra forma de abordagem. O Eco Expresso, da Sanepar, né, que tem maquetes mostrando e roda a cidade toda. E aqui, na verdade, a ideia é que existem muitos materiais, né, já produzidos, e a ideia, então, é que a gente consiga, né, em contato, né, junto com as companhias de saneamento, com os sistemas de serviço autônomo também, de água e esgoto, aproveitar essas experiências e produzir novos materiais ou adaptá-los para que tenha um alcance maior. Um alcance só no estado, ou no município, mas um alcance nacional. Bom, e aqui o nosso site, né, etsustentáveis.org, onde a gente costuma atualizar todas as ações, né, que já estão sendo tomadas. E apenas uma frase: o conhecimento que se detém, pensamento, né, o conhecimento que se detém, que se constrói e que se transmite, deve contribuir para transformar o saber e a sociedade. Bom, obrigada a todos pela atenção.